Na noite de 25 para 26 de abril de 1986, ocorreu o pior acidente da história da humanidade em uma instalação nuclear civil. Não só a União Soviética, mas toda a Europa foi coberta por uma enorme nuvem radioativa. Por mais que o governo soviético tenha tentado esconder a escala do desastre nuclear de Chernobyl, a devastação foi tão terrível e óbvia que no final tiveram que admitir a verdade. Provavelmente você já conhece essa história pela série da HBO e porque já falamos sobre isso várias vezes antes. Olá, pessoal! Mas hoje gostaria de apresentar um outro mistério de Chernobyl. Sejam bem-vindos ao canal Pipa. Hoje falaremos sobre um aterrorizante objeto que ainda se esconde sob o sarcófago de Chernobyl. Então, vamos começar. Pé de elefante. Olhem esta foto. Esta foto foi tirada em 1996 e está armazenada nos arquivos do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Parece uma cena de um filme de terror, não acham? Mas não se trata de um efeito especial. Essa foto foi tirada por um fotógrafo em velocidade lenta para que pudesse caber no retrato. Como é possível observar, o fotógrafo é o que está de capacete na foto. Esta pessoa é Artur Korneyev, vice-diretor do abrigo. Este abrigo se refere ao primeiro sarcófago que cobriu o reator 4 em apenas 206 dias após o acidente. O Sr. Korneyev tirou uma selfie ao lado de um misterioso objeto brilhante que parece um cogumelo gigante. Este é o projeto misterioso e muito perigoso que queríamos apresentar, identificado na imagem em miniatura. Pé de elefante é um fluxo solidificado de material radioativo semelhante à lava que flui de um antigo reator nuclear. Recebeu esse nome porque se parece com uma pata de elefante. Esse caroço foi descoberto 6 meses após o acidente e rapidamente se tornou uma especialidade local. Porém, naquela época, raramente as pessoas entravam no corredor de distribuição de vapor sem motivo, porque os níveis de radiação neste local eram exorbitantes. Se ficar próximo ao pé de elefante por apenas 3 minutos sem equipamentos, proteção especiais, seria suficiente para causar a sua morte em alguns meses por alguma doença causada pela radiação. Mesmo as máquinas não suportavam esse nível de radiação gama. Durante a primeira investigação, o equipamento que mede a intensidade do campo de raios gama ultrapassou seus limites e danificou. A máquina foi projetada para medir 3.000 röntgens de radiação por hora. Então, os engenheiros prepararam um sensor mais potente e colocaram num cavalo de brinquedo infantil para inserir na sala suspeita. Quando finalmente conseguiram medir o nível de radiação, havia chegado a 14.500 röntgens por hora. Essa foi a demonstração do poder aterrorizante do pé de elefante. Composição do pé de elefante. Para pelo menos conseguirem entender a composição do pé de elefante, resolveram, sem considerar os perigos, pesquisar esse objeto. Para isso, trouxeram uma furadeira acoplada num carrinho, mas o objeto era tão duro que a furadeira não surtiu efeito. Aliás, não só a furadeira, mas todos os dispositivos eletrônicos pararam de funcionar perto desse objeto estranho de várias toneladas. Com isso, os pesquisadores ficaram ainda mais ansiosos para coletar amostras dessas substâncias. Então, encontraram um soldado que se voluntariou a tentar quebrar a lava solidificada com um machado e coletar alguns pedaços. Mas as coisas não saíram tão bem como esperavam e esse voluntário teve que ser retirado de Chernobyl porque foi exposto a muita radiação. Talvez nem mesmo Thor, com seu martelo milagroso, conseguiria realizar essa tarefa. O problema foi resolvido por um atirador que disparou uma bala perfurante contra o objeto e conseguiu coletar um fragmento para análise. O que identificaram é que o pé de elefante é composto de urânio e zircônio misturados com ferro, cromo e níquel, além de cálcio, alumínio, sódio, magnésio, óxidos de silício, entre outros compostos. Além disso, cristais de um mineral altamente radioativo chamado Chermobylite foram encontrados nesta lava, mas ninguém ainda teve a coragem de fazer um anel ou um colar com esse cristal. Cório. Como e por que se formou a lava da usina nuclear de Chernobyl?
O combustível para esta usina nuclear eram pastilhas de dióxido de urânio inseridas em tubos de revestimento de combustível de zircônio. Esse tubo contendo combustível é chamado de elemento combustível. Uma reação nuclear controlada ocorre dentro deste elemento combustível, mas esta reação nuclear surgiu de controle na unidade 4 da usina nuclear de Chernobyl. Mas algo ainda mais assustador estava acontecendo dentro do reator quando cinzas radioativas começaram a ser liberadas no ar. As temperaturas em alguns locais ultrapassaram os 2.600 graus Celsius e, em segundos, um terço do núcleo do reator foi reduzido a uma massa fundida. Então, o revestimento do combustível derreteu e todos os pedaços foram despejados no fundo do reator. Nos 8 dias seguintes, essa lava fluiu para fora do reator danificado, fundindo com o escudo reator de isolamento de serpentina, concretos, areias e outras coisas com que teve contato. Era um verdadeiro rio de fogo e sua temperatura era de 2.255 graus. Fazendo comparações somente para exemplo, a temperatura da lava vulcânica comum raramente ultrapassa os 1.200 graus. Além disso, o ferro puro derrete a 1.650 graus e a temperatura necessária para derreter o aço é ainda mais baixa. Como esse tipo de lava é formado pelo derretimento do núcleo do reator, ela é chamada de cório, da palavra inglesa core. Antes da tragédia de Chernobyl, o cório só havia se formado uma vez em ambiente não laboratorial. Foi na época do acidente da usina nuclear de Three Mile Island. Naquela época, todas as 19 toneladas de lava permaneceram dentro do reator. No acidente da usina nuclear de Chernobyl, a lava radioativa vazou do reator, espalhou-se pelo chão da sala do reator e entrou na piscina de subpressão. E esse foi o maior problema. Um feito lendário. Piscina de supressão é um tanque que armazena água, onde o excesso de vapor do reator é descarregado em caso de anormalidade. Imagine o que aconteceria se o cório aquecido entrasse nesta água. A água rapidamente se transformaria em vapor e explodiria com muita força. Isso faria com que as coisas piorassem ainda mais. Este problema foi percebido imediatamente após o acidente, então 3 pessoas vestiram roupas de mergulho e se dirigiram para a área inundada abaixo do reator. Os funcionários da central nuclear Boris Buranov, Valery Bestalov e Alexei Ananenko, agora heróis da Ucrânia, atravessaram a central semi-inundada para abrir as válvulas de gaveta e drenar a água da piscina de supressão. Estas 3 pessoas trabalharam em local sem luz, portando 2 dosímetros e usando apenas máscaras de proteção, que não eram muito eficazes na prevenção da radiação. Tentem imaginar o quão foram corajosos por passarem por baixo de um reator nuclear com lava radioativa fluindo. Felizmente, a passagem não tinha sido destruída, não ocorrendo problemas para a saída. No local problemático, a água estava na altura dos joelhos, mas a válvula não estava quebrada. As 3 pessoas conseguiram abrir a válvula e evacuar com segurança da área de perigo. Os dosímetros que trouxeram não detectaram níveis letais de radiação, o que foi uma sorte, pois haviam locais na mesma sala que apresentavam doses extraordinárias de radiação. Ao contrário da horrível lenda urbana de que eles morreram, os 3 continuaram trabalhando por muito tempo na limpeza do acidente. E Alexei Ananenko e Valery Bespalov ainda estão vivos e com saúde. Conclusão sobre o pé de elefante. Os trabalhos realizados pelas pessoas que lidaram com o acidente não foram de forma aleatória. O pé de elefante foi descoberto 6 meses após o acidente, no local com área de 6 metros quadrados, onde ficava a piscina de supressão. A princípio pensou-se que fosse chumbo derretido. Isso ocorre porque o reator foi encharcado com chumbo imediatamente após o acidente para reduzir os danos. Porém, são 11 toneladas de material de núcleo fundido, cório, dentro do qual a decadência radioativa continua liberando calor. Portanto, o pé de elefante é um pouco mais quente que a área circundante. Com o passar do tempo, o pé de elefante perdeu a rigidez e começou a desmoronar, transformando-se em torrões de areia. Mas mesmo agora, ainda é melhor ficar bem longe do pé de elefante. Porque se você estiver perto de um pé de elefante, 500 segundos são suficientes para uma dose letal de radiação. Esta massa continuará a emitir raios gama por mais 100 mil anos.
Portanto, foi bom que o novo sarcófago, cuja construção custou 2,15 mil milhões de euros, continue cobrindo o pé de elefante e todo o edifício do reator. Em termos de custo, parece muito dinheiro, mas pensando na segurança, é muito barato. Aliás, o novo sarcófago, chamado de estrutura de confinamento, é a maior estrutura móvel acima do solo do mundo. Pode-se dizer que esse grande desastre criou um enorme projeto. Hoje falamos sobre o objeto aterrorizante que se esconde sob o sarcófago de seus amigos. Vou me despedindo por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!